Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem está feliz com Jesus aí diz amém. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Com todo esse frio, nós estamos aqui e eu venho declarar que a bênção e a paz e a graça do nosso Senhor seja sobre as vidas de todos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Louvamos a Deus por tudo que o Senhor já fez aqui até nesse momento e também adoramos e glorificamos o nome dEle pelo que tudo que Ele vai fazer ainda até o fim desse culto. Nós damos as boas-vindas a quem está nos dando a honra e a graça de estar nos visitando hoje. Quem está nos visitando pela primeira vez, que ergue a mão assim, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vocês fazem parte, passou de 15 minutos, já fazem parte da família em nome do Senhor Jesus. Eu quero dar as boas-vindas também quem nos acompanha via Facebook. Muito obrigado por nos permitir entrar dentro da tua casa através do teu celular, da tua Smart TV. Em nome de Jesus, receba a bênção também na sua casa aí. Faça os seus pedidos de oração. Deus vai entrar com providência na vida de todos em nome do Senhor Jesus. Agora vamos estar, aquele momento em que vamos estar trazendo a doce, maravilhosa e poderosa palavra do Senhor, né? Eu peço que os irmãos abram por gentileza as vossas Bíblias. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 22, do 6 ao 8. Você pode ir procurando e dizendo: Pai, o Senhor é maravilhoso e eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma palavra ao meu favor, em nome de Jesus. Você pode glorificar, dizer aleluia, dizer glória a Deus. Quem estiver sem a Bíblia Sagrada pode acompanhar aqui pelo telão em nome de Jesus. Todos encontraram, digam amém. Quem não encontrou, desespera um pouquinho. Glória a Deus. Vamos à leitura. Dizem, segundo a palavra do Senhor escrita em Gênesis, capítulo 22, verso 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover um cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Feche sua Bíblia, feche seus olhos, por gentileza. Deus soberano, Pai de bondade e misericórdia, eu me coloco aqui agora na tua disposição, Pai querido. Pai, em nome do teu Filho Jesus, o Senhor agora é quem vai estar trazendo uma palavra através da minha vida, Pai, para o teu povo. Querido Deus, eu estou totalmente na dependência do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eu não venha me exceder no que o Senhor tem para falar, mas que eu fale, ó Deus, tudo que o Senhor precisa falar para o teu povo. Pai querido, no nome do teu Filho Jesus, a quem o Senhor deu todo o poder, eu repreendo agora toda ação contrária que possa atrapalhar o teu povo de entender a tua palavra, Pai, tanto aqui nesse local como quem nos acompanha pela internet, Pai. Em nome de Jesus, caia por terra toda distração, todo demônio que se levantar, toda alçada maldita do inferno. Pai, eu consagro esse quarteirão ao Senhor. Somente a ação dos anjos do Senhor estão liberados nesse lugar, em nome de Jesus. Nós te agradecemos agora, para que o Senhor continue sendo glorificado e exaltado, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor e se assentem, por gentileza.
Vamos tratar hoje de um assunto, a maioria das situações envolvem a família. Família é o projeto do Senhor desde o início. Temos o título do nosso culto, do domingo, o culto da família. Só o título, mas nós cultuamos a Deus. No sábado é culto da vitória, mas nós cultuamos ao Senhor. No domingo nós estamos em família diante do Senhor, pedindo algo da parte do Senhor. Também culto da família, mas o Senhor é quem é exaltado e é glorificado em nome de Jesus. E aqui nós temos uma família do nosso pai na fé, Abraão, homem segundo o coração de Deus, um homem que pôde provar das mais maravilhosas experiências, boas e também muito difíceis, situações em que para tomar a decisão eram muito terríveis. Abraão, ele tinha muita paciência para esperar a bênção do Senhor chegar até ele. Abraão tinha uma facilidade em entender o Senhor, em compreender, em acreditar na palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que o Senhor tenta provar o coração de Abraão. O Senhor pede a ele algo muito valioso, muitíssimo mesmo, algo que foi esperado há algum tempo para que essa bênção viesse sobre o casal Abraão e Sara. E o Senhor abençoou a vida dele, mas daí chegou um tempo em que o Senhor resolveu ver como estava o coração daquele homem chamado Abraão. Aqui nós estamos falando de uma pessoa, de um homem muito amado por Deus, muito abençoado por Deus, tanto que até hoje nós somos abençoados por causa dele, por causa das atitudes, das ações desse homem. Mas ele recebeu a bênção. Ele foi para a igreja, ele buscou do Senhor, se derramou, chorou, orou de madrugada, buscou a face do Senhor, com toda a força, acreditou, com toda a sua força, e ele recebeu a bênção. Ele recebeu o que tanto ele e a sua esposa esperava. Ele recebeu o seu filho Isaac. Sua esposa, avançada em idade, não podia gerar filhos, e o Senhor abriu a sua madre, o Senhor a abençoou, e nasceu Isaac, já os dois avançados em idade. Nós, quando chegamos na presença do Senhor, a grande maioria, não todos, mas provavelmente nós chegamos numa situação não tão boa, uma situação difícil, e o Senhor começa a organizar a nossa vida espiritual, familiar, financeira, sentimental, coisas dentro do ser humano. O Senhor Jesus pega e começa a tratar de tudo aquilo ali, mas nós temos uma bênção que é aquela que nós desejamos, que é aquela que nós buscamos, e que o Senhor tem poder para no estalar de dedos nós sermos os maiores empresários de Palmas. Não é pouco ainda. No estalar de dedos o Senhor pode nos tornar um dos maiores empresários do Paraná. É pouco ainda nacional. O Senhor, no estalar de dedos, Ele pode fazer isso por nós. Sério, pastor, mas eu estou vindo para a igreja, o Senhor está vindo para a igreja e isso não acontece. Tem muitas coisas que não acontecem na nossa vida, porque se o Senhor entregar a bênção em nossas mãos, nós deixamos o Senhor. Nós começamos a adorar e a amar o que o Senhor Deus deu para nós, e não
o Deus da provisão, o Deus que pode organizar as nossas vidas. E o Senhor então chega até Abraão e lhe diz, livro de Gênesis, capítulo 22, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Diga com voz alta, por gentileza, eis-me aqui. Então Deus disse, tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Quem concorda comigo que filhos são coisas maravilhosas nas nossas vidas? Imagine uma família que não pode ter os filhos. A mulher, a moça, ela já cresce brincando com a bonequinha, sendo a mãe. Imagine um casal não tendo o privilégio de ter filhos, porque a partir do momento que ambos se tornam um só corpo e uma só carne, o próximo passo é os filhos. E eu fui agraciado por Deus, tenho um menininho de 16 anos, tenho uma mocinha de 9 e uma bebezinha de 11 meses. É o que faz ferver aquela casa, é o que faz aquela casa se manter sempre em movimento, e eu louvo a Deus por tudo isso. E o Senhor chega para Abraão e diz, Abraão, e ele diz, eis-me aqui. Abraão, ele nem na cabeça dele passava assim, será que é a voz do inimigo? De quem será que é essa voz? Na hora, o Senhor falava, ele diz, eis-me aqui. E quando o Senhor faz um pedido para ele, muito cruel. Imagine você que tem o seu filho, que tem aquele filho, todos nós amamos o filho igualmente, mas tem um dos filhos que nós temos um cuidado especial. No caso, na minha casa, é a bebezinha. Ela precisa de mais cuidado dos pais do que os maiores. Imagine o Senhor chegando para mim e pedindo, imagine você, homem, você que é o cabeça da casa, olhe para o teu filho aí, se você puder, e o Senhor dizer, vai e leva ele e entrega para mim como holocausto. Holocausto, você vai, sacrifica um animal, que nos tempos do Antigo Testamento, a forma com que nós, os nossos pecados eram perdoados, sempre que nós pecávamos, nós precisávamos matar um animal, derramar do seu sangue, para que o nosso pecado fosse perdoado. Mas agora nós não precisamos mais isso, porque nós temos o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, e nós não precisamos mais fazer tudo isso. Mas naquele tempo se fazia tudo isso. Abraão não fala nada para a esposa. Abraão, ele tem uma capacidade maravilhosa de manter em segredo aquilo que o Senhor falou para ele. Mas digamos que Abraão não tivesse toda essa sabedoria e ele falasse para Sara, chegasse, ou você ou eu chegasse para nossa esposa e falasse assim, eu vou andar 3 dias a pé e eu vou sacrificar ao Senhor o nosso filho. O quê? Não, vou matar e vou queimar em holocausto e sacrifício para Deus. Qual mãe em sã consciência permitiria algo tão terrível? De forma alguma. E Abraão simplesmente, o Senhor fala, e a Bíblia diz ali no versículo 3, na manhã seguinte Abraão levantou e preparou o seu jumento e levou consigo 2 dos servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão poderia questionar, nós somos uma geração
difícil de lidar, porque nós queremos questionar. Nós achamos que Deus, ele ficou velhinho e ele perdeu um pouco do raciocínio, mas não, ele continua tão vivo como ele foi sempre. Ele continua com o mesmo poder para mudar as vidas, mudar nações, mudar estados, mudar tudo em nossa vida toda. Ele pode controlar, organizar toda a nossa vida. Mas nós queremos questionar. Nós queremos murmurar, reclamar, fazer com que se torne difícil a bênção do Senhor chegar até as nossas vidas. Aqui o Senhor diz a Abraão: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Mas não era o único filho de Abraão, Isaque. Tinha Ismael. Quando ele falou assim: tome o seu filho, ele na hora, Ismael. Aí o Senhor, o seu único filho por quê? Porque o Senhor não traz a bênção através de serva e patriarca. O Senhor, para trazer a bênção, para trazer tudo que o Senhor prometeu para Abraão, tinha que ser através dele e Sara. Mas tinha Ismael, daí eu imagino que Abraão, Ismael agora já era, agora está tudo bem, vou. Mas daí o Senhor repete ali em seu único filho Isaque, a quem você ama. É fácil a gente entregar para o Senhor algo que a gente não ama. Mas quando o Senhor trata das nossas vidas através do que nós amamos, é muito difícil. E o Senhor continua, não tem esse negócio de: você quer fazer alguma pergunta, meu filho? O Senhor só chega e diz, e se retira da presença de Abraão. Sacrifique ali como holocausto num dos montes que eu te indicarei. Sem questionamento. Mas por quê? Mas esse é a promessa. Mas o Senhor, veja bem que o meu amadinho filho, porque, né? E Sara, meu Deus, a Sara vai ficar, imagine que situação, e que não teria como nós dar um jeitinho, uma negociação. Eu tenho o Ismael, mas o Senhor queria o que estava dentro do coração de Abraão, que era aquele amor por aquele filho. Aquele filho que foi prometido por Deus, que Deus cumpriu a sua promessa sobre a sua vida. Livro de Romanos, capítulo 4, verso 1. Para fazer tudo isso que Abraão fez, nós temos que ter algo em nossas vidas chamado fé. Nós precisamos colocar em prática a nossa fé. Diz lá em Romanos capítulo 4, verso 1: Abraão foi justificado pela fé. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas e cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O Senhor não atribui culpa, não pelas obras, não é pelo que nós fazemos, é pelo que nós somos diante do Senhor. E Abraão, o nosso pai da fé, nos ensina:
pela fé ele levanta cedo, em silêncio. Vocês imaginem que noite esse homem dormiu. Imagine o sono que ele dormiu. Ele levantou cedo, se organizou, chamou 2 servos, chamou o seu filho Isaac, preparou a lenha. Lembrando que em Moriá era um lugar que tinha floresta. O Senhor pediu para que ele sacrificasse seu filho, e ele levou a lenha 3 dias de caminhada para o sacrifício. Mas por que isso, né? Ele poderia dar um jeito, não levar aquilo ali, porque carregar a lenha gera um certo cansaço, gera um certo trabalho. Mas Abraão, ele era um homem muito precavido. Vai que eu chego lá e não encontro lenha seca. Vai que eu chego lá e não tenho como sacrificar, e eu preciso fazer isso o quanto antes. O quanto antes eu chegar lá e sacrificar, eu saio dessa angústia, eu saio desse meu coração apertado, eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. E Abraão confiava em Deus, e ele era obediente, e ele era muito obediente, e a obediência gera bênção. Por isso Abraão foi muito abençoado, e até hoje nós somos abençoados através da vida deles. Gênesis capítulo 12. Por que era fácil Abraão obedecer ao Senhor? Porque o Senhor, hoje nós temos o privilégio de ter a Bíblia, né, sagrada. Nós lemos, sabemos das histórias, ouvimos pregações. Mas imagine um homem vivendo em uma cidade e de repente ele ouve uma voz. Ele está assim, de repente ele ouve uma voz. É Deus chamando Abraão. Capítulo 12, o chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Aqui o Senhor chama a Abraão e diz: vai para a terra de Moriá, sacrifique ali num dos montes que eu lhe indicarei. Mas quando o Senhor chama Abraão, Abraão só confia em Deus. O Senhor chega para ele e fala: filho, você pega e saia daqui. Mas para onde que eu vou, Senhor? Saia daqui, e você irá para uma terra que eu lhe mostrarei. É como se hoje eu chegasse, carregasse, o Senhor falasse para mim, carregasse um caminhão com a mudança, os filhos ali, e fosse dar tchau para os familiares. Mas para onde que vocês vão? Eu não sei. Mas o que vocês vão fazer? Eu não sei. O Senhor disse que é para mim ir. E Abraão fez isso. Abraão acreditou naquela palavra, e Abraão saiu sem rumo. Organizou a sua família e ele obedeceu a voz do Senhor. E aqui o Senhor diz para ir para Moriá. Opa, já tem a localização, já não saio sem rumo nenhum. E o Senhor diz assim: e lá eu vou te mostrar o qual monte é para você subir. Moriá tinha várias montanhas, mas o Senhor orientou a Abraão a ir para um único monte. Era nesse monte que o Senhor precisava manifestar a sua glória. E Abraão foi. Quando chegou no pé da montanha, ele diz para os seus servos: tira a lenha de cima do jumento, coloca nos ombros do filho e deixa os seus servos ali. Vai somente ele e o filho. O que o Senhor quer dizer para nós? Nós temos que nos achegar ao Senhor
e sermos filhos dele. Porque os filhos, eles têm intimidade com o pai, têm intimidade com a família. Os servos não, o jumento não. Eles precisam ficar. Existe uma delimitação para quando nós vamos ao encontro do Senhor. E o filho pode entrar comigo, os servos não. O filho pode se assentar à mesa, os servos servem. Os servos não conseguem. A serva não gera filhos da promessa. Quem gera filhos da promessa é a filha Sara. Nós precisamos entender isso daqui, que para nós chegarmos na presença do Senhor, chegar até o lugar do holocausto, chegar até o lugar do altar, nós precisamos ser filhos. Nós precisamos nos colocar na posição de filhos. Mas aqui também eu vejo, o Abraão fala, no versículo 5, ele deixou lá: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão, com a fé dele, ele diz: nós vamos sacrificar com o rapaz e nós voltaremos. Mas quem é esse rapaz? É o filho de Abraão. Por que Abraão não disse: eu e o meu filho subiremos a montanha e sacrificaremos e logo voltaremos? Porque cada um de nós temos um compromisso com o reino dos céus. E quando Abraão trata o seu filho, que é algo para o Senhor, que é algo para Deus, já ele não chama de filho, ele diz: ô rapaz. Ele tem as responsabilidades dele. Ele não vai na minha sombra. Ele tem que fazer o que é necessário fazer lá no altar, lá no monte da decisão, lá no monte onde algo maravilhoso vai acontecer. Aí ele diz: o rapaz, enquanto eu e o rapaz, eu e o moço. Tem outras traduções que está escrito eu e o moço. E Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou em seus ombros, colocou nos ombros do seu filho Isaque. Tinha situações que era rapaz e tinha situações que era seu filho. E ele mesmo levou as brasas para o fogo. Um menino subindo para sacrificar o Senhor. E Isaque era filho de Abraão e não era a primeira vez que tinha sido feito aquilo ali. 3 dias caminhando, não tinha, o único transporte que eles tinham era aquele jumento. 3 dias de caminhada. Abraão poderia ter negociado com Deus: o meu filho vai cansar, o meu filho não, muito sacrifício, Senhor, não dá para ser no meio do caminho, 1 dia e meio de caminhada. Não, simplesmente ele se levanta e ele anda os 3 dias caminhando, e o coração apertado, e aquela situação, e ele não comenta nada com o filho, não comenta nada com os servos, ele se mantém firme até o fim. Isaque começou a ficar preocupado. Tem algo errado que não está certo. E ele, às vezes com medo de questionar o seu pai, ele sabia que o seu pai foi chamado por Deus, que seu pai tinha uma comunhão imensa com o Senhor, que o Senhor falava, que Deus falava com o seu pai. Eu imagino que ele começou a ficar com medo ou com um certo receio, e ele diz: pai, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? E eles continuam a caminhar juntos. Aqui continuou a caminhar juntos. A Bíblia não diz que na hora do sacrifício Isaque correu, ou Abraão precisou a força pegar Isaque para colocar, para sacrificar. Ele continuou andando junto. Ele não dificultou, ele não deu problema, ele simplesmente
confiou no seu pai, porque sabia da maturidade espiritual do seu pai. Quando chegaram no versículo 9, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, arrumou a lenha, amarrou o seu filho Isaque e colocou sobre o altar. Colocar o filho sobre o altar. Por isso que nós estamos hoje vendo cada situação, famílias destruídas, famílias desestruturadas, famílias sofrendo, porque o filho está perdido nas drogas, porque o filho não obedece, o filho não honra. Nós temos muitos jovens morrendo cedo, porque a palavra do Senhor nos diz: honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Por que estão morrendo cedo? Porque não estão honrando pai e mãe. Simples. Não honram pai e mãe. Abraão não leva os servos, não leva o jumento, leva o filho. Porque Abraão precisa ser abençoado na sua família. E o Senhor pede o que há de mais valioso na sua vida, que é o seu filho Isaque. E eles chegam até o lugar do holocausto, e ele começa a construir o altar. Ele coloca a lenha e ele prepara para o sacrifício. E o filho confiando no seu pai. Mas o seu filho também ouviu lá o pai falando: nós vamos com o rapaz até o altar do Senhor, até a montanha, e nós voltaremos. Ele não diz eu vou voltar. Ele não diz eu vou voltar sozinho. Não, não. Ele diz nós voltaremos. Abraão tinha uma fé que até no último segundo o Senhor faria algo em seu favor. E ele prepara tudo. E a Bíblia diz, no versículo 9: quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Por isso que nós temos que estar sempre buscando estar espiritualmente em comunhão com o Senhor, para nós ouvir a voz do Senhor. Abraão, Abraão, ele disse: eis-me aqui. Abraão não era aquele cara que ficava, o Senhor chamava o nome dele e ele ficava se enrolando. Não, não. O Senhor está te chamando, meu querido. Diga: eis-me aqui. O Senhor está te chamando, não enrole. Abraão, que é o pai da fé, não se enrolava. Ele dizia: eis-me aqui. Quando foi para uma coisa difícil de Abraão aceitar, que era entregar o seu filho como holocausto, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Mas também, quando ele vai ele já estava pronto, questão de a metade de um segundo, ele já tinha imolado o seu filho, e o Senhor, o anjo do Senhor brada do céu: Abraão, Abraão. E ele para com a faca e diz: eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. E respondeu ele: não toque no rapaz, disse o anjo. De novo o rapaz? Por que o Senhor não fala não toque no seu filho? No reino dos céus, nós não vamos na sombra do nosso pai, não vamos na sombra do pastor, não vamos na sombra do nosso líder. Nós somos únicos diante do Senhor, e nós precisamos entender isso, que mesmo Abraão, o Senhor, tanto Abraão chamava ele de rapaz, quando se tratava de reino dos céus. E quando o Senhor vem dar livramento para o seu filho, ele diz: não toque no rapaz, porque ele faz parte do meu reino, ele faz parte da minha casa. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se
proverá. O Senhor está nos convidando. Vamos subir, vamos até a presença do Senhor. Vamos, mesmo que a lenha seja pesada, mesmo que o nosso filho, mesmo que nós tenhamos que carregar a lenha, nós precisamos pagar, nós precisamos nos sacrificar, para que nós tenhamos o livramento e a bênção do Senhor. E ele diz: e voltaremos a vós. Depois que Abraão sacrificou, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: eu juro por mim mesmo, declara o Senhor. Ouça só, que até hoje, por causa de tudo isso que aconteceu lá em Gênesis, nós estamos sendo abençoados. Até hoje o Senhor tem derramado bênção sobre nós por causa desse dia. E o Senhor diz: o Senhor não precisa jurar nada, nem para mim, nem para você. Deus é Deus, Deus é poderoso. Mas Ele disse: eu juro por mim mesmo, que por ter feito o que fez, não negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo que eu te abençoarei, farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem por inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Diga com voz de vencedor: você me obedeceu. O Senhor quer que nós obedeça a Ele. O Senhor quer que nós sejamos obedientes, para que Ele possa, porque a partir do momento que Abraão obedece, mesmo sendo uma coisa não tão legal, sacrifício de um filho, ele obedece, e o Senhor entra com uma providência na sua vida. Você me obedeceu. Você deu crédito à minha palavra. Primeiro livro de Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. É melhor do que a gordura dos carneiros. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Abraão diz: voltaremos a vós. Ali estava o pai e o filho, e o pai diz: voltaremos a vós. Mas aqui é o filho dizendo: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Filho unigênito do Pai. A Bíblia diz em João 14 que o Senhor iria e Ele voltaria. Ele ia preparar um lugar para nós. Ele ia, mas Ele voltaria para nos preparar um lugar. Jesus fortalecendo os seus discípulos e diz: não se turbe
o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar o lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. O Senhor usa essa situação. O Senhor, eu imagino que Deus lá dos céus, com o seu coração apertado, Ele vendo: eu dei livramento para o filho de Abraão, mas ele sabia que um dia o seu filho teria que carregar a madeira, o seu filho teria que morrer. 3 dias ele ressuscita. Ninguém deu livramento para o Filho de Deus, nem o próprio Filho de Deus quis livramento. Ele se entregou como oferta de sacrifício, para dar acesso de mim e de ti até a presença do Senhor. O Filho único do Senhor foi entregue, carregou o madeiro sobre suas costas, sofreu por mim e por você, se entregou, e hoje está sentado à direita de Deus Pai. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos estar decididos. Eu não quero mais essa vida. Eu vou ouvir a voz do Senhor, e eu vou andar, eu vou fazer o que Ele quer que eu faça, eu vou obedecê-lo, porque a Bíblia diz que Ele veio como luz, e nós rejeitamos a luz, porque se nós chegarmos na luz, todos os nossos pecados, todos os nossos defeitos vão sair para o limpo. Nós temos um Deus poderoso, que abriu mão de tudo que Ele mais amava, que eu e você não temos capacidade nem de fazer o que Abraão fez, mas ele abriu mão do seu filho unigênito. Abraão ainda tinha Ismael, mas Deus não, Deus só tinha o seu filho unigênito, e Ele entregou na cruz do Calvário. E hoje nós não precisamos mais sacrificar no monte. Hoje nós temos acesso ao Senhor, nós temos acesso a Deus, nós temos que dizer: eis-me aqui, Senhor. Você que está nos ouvindo aí pela sua casa, se ajoelhe aí, se prostre e diz: eis-me aqui, Senhor. O Senhor está falando para você que Ele quer cuidar da tua vida, que mesmo independente da situação terrível que você está passando, que nem Abraão passou, Ele vai chegar com providência na tua vida. Ele vai trazer a provisão para a tua vida. Ele vai trazer o livramento para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Se coloquem de pé, por gentileza. Monte da decisão. Monte da decisão. Nós precisamos estar decididos. Não há mais tempo. A Bíblia diz que o Senhor vai voltar comparado a um ladrão. O ladrão, ele não marca a hora, ele não te avisa, ele não te diz o momento certo que ele vai entrar e roubar a tua casa. E a qualquer momento, o mundo inteiro vai ouvir um som de trombeta nos céus. E o cavaleiro no cavalo branco, ninguém vai conseguir, o rei dos reis, Senhor dos senhores, ninguém vai conseguir tocar nele. Ele veio a primeira vez, Ele foi sacrificado, mas Ele ressuscitou no 3º dia, e nos trouxe salvação e cura em nossas vidas. Feche seus olhos, baixe sua fronte. Pai soberano, em nome do Teu Filho Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra, Pai. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará em nossas vidas. Pai, eu apresento a vida dos Teus filhos. Pai, eu apresento essa palavra, tudo que aconteceu através da vida de Abraão. Pai, que nós sejamos inteligentes e que nós, ao ouvir a voz do Senhor, nós digamos: eis-me aqui. E nós sejamos obedientes, obedecendo a Sua palavra. Enquanto nós não obedecemos a Sua palavra, não tem como, não tem como o Senhor nos abençoar.
nós precisamos ser obedientes. Pai querido, em nome do teu filho Jesus, o Senhor poupou filho de Abraão, mas o Senhor não poupou o seu único filho. E hoje nós estamos aqui, o sacrifício já foi dado, a provisão do Senhor foi dada. Lá naquele monte tinha já um cordeiro preparado para substituir Isaque. E nós hoje somos gratos ao Senhor, porque um dia era para nós sermos mortos, era para nós sermos exterminados, era para nós uma carta legal, estava na mão de Satanás para nos matar. Mas aí veio o Cordeiro Santo do Senhor e rasgou essa carta. A provisão do Senhor veio sobre nossas vidas, para que nós fôssemos perdoados, para que nós fôssemos remidos de todo o pecado, para que o Senhor pudesse nos dar vida e vida em abundância, para que o Senhor pudesse trazer cura sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Pai, eu declaro que todas as bênçãos que o Senhor jurou sobre a descendência de Abraão, a qual nós fazemos parte, fosse abençoada, fosse próspera, fosse uma grande nação. E isso que o Senhor falou aconteceu, porque nós podemos contemplar com os nossos olhos o que talvez parecia algo pequeno na época de Abraão, mas hoje nós compreendemos que o que o Senhor falou lá em Gênesis capítulo 22 está se cumprindo dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, meu querido. Aleluias. Como o Senhor proveu para Abraão, proveu para mim e para você. E aquele dia da provisão do Senhor naquela cruz nos deu acesso ao Todo-Poderoso. Hoje você pode buscar o Senhor lá no teu quarto, lá na tua sala. Você pode vir adorar ao Senhor e você sabe que Ele está aqui. E você vai trabalhar e você sabe que o Senhor está lá, porque o véu se rompeu naquele dia e nos deu esse livre acesso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar fazendo a oração final agora. Toda as terça, quarta e sexta-feira nós temos as células aqui na igreja, né? Tem sido bênção, né? Você que puder, venha, participe. Uma vez que você vir, você já vai ver o quanto é maravilhoso. Você está, né, com pessoas, às vezes está cheio de problema, você vem aqui, parece que você solta tudo aquele cargo, assim, né? Não deixe para buscar o Senhor só no domingo. Venha durante a semana, meu querido. Tem na terça, tem na quarta, tem na sexta, às 8 horas da noite. Não fique carregando todo dia. Imagine todo dia um problema e você carregando, você chega aqui no domingo, assim, ó, lá embaixo. Mas se você vem durante a semana, você já vai deixando, depositando no altar do Senhor. E você não precisa estar carregando tudo isso. Deixa o Senhor carregar para você. Então toda terça, quarta e sexta-feira a gente se encontra aqui às 8 horas da noite, às 20 horas. Você é nosso convidado especial, você que está aqui, você que está na sua casa, venha, participe. Você vai ver como é uma bênção, você vai sair abençoado desse lugar. Todo sábado às 18 horas temos o nosso culto de juventude, né? Esse fim de semana teve um encontro de jovens, né, da juventude com o tema reconstrução, né? Estamos em obras, né? E todo dia nós estamos em obra. Não só os jovens, mas nós assim mais, não vou dizer velha porque eu não sou. Mas nós estamos nos reconstruindo no Senhor. Então uma palavra muito abençoada, e jovens que vieram assim, saíram daqui reconstruídos, né? Fortalecidos. Então todo sábado às 18 horas, todo sábado às 19h30 temos o culto da vitória, né? Todos os sábados nesse culto nós estamos numa campanha derrubando muralhas, né? Nesse sábado a gente derrubou as muralhas da mentira, né? Da mentira, do engano, aquela mentirinha, aquela mentira mais ou menos, ou aquele mentirão, para Deus não existe, não é que nem infração ali de trânsito, né?
que tem pequeno, médio, leve, gravíssimo, né? Para Deus, mentira é mentira. Então, quem veio pode estar percebendo o que uma mentira pode causar na sua vida, né? E o lugar da morada dos mentirosos, né? Você que não veio, que não pode vir, você que está em casa, pode acessar lá a rede social, né? A página do Facebook da igreja, e pode estar assistindo esse culto que foi transmitido ontem, né? O de hoje e os demais cultos, todos estão lá, ou na nossa página do YouTube. Se inscreva lá e seja abençoado por essas palavras. Todo domingo à noite é o domingo em que nós nos encontramos para cultuar a Deus e agradecer pela nossa família, né? E agora, nessa oração final, nós vamos orar por ela, pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Temos muitas pessoas aqui na rede social pedindo oração, clamando, pedindo por sua família. E eu sei que como eles estão lá pedindo, nós estamos aqui. E você que está em casa, você que está aqui, vai unir a tua fé junto com a nós, clamando por uma semana abençoada. Que Deus abra os celeiros celestiais e derrame bênçãos sobre casa, que o cuidado e o livramento do Senhor esteja sobre nossa família, nossos filhos, e tudo que nós fizer, sejamos abençoados pelo Pai, cuidados pelo Pai. Vamos estar orando. Então, a Lourdes está pedindo oração pela sua família, a Salete pede oração pelos filhos e netos, a Josiele pede oração pelos filhos, a Luana por sua família, a Rosângela por sua casa, a Tina pede oração por uma prima de seu esposo que está entubada na cidade de Cascavel, a família, oração pela família Lopes e Silvia, oração por portas abertas de emprego na vida da Salete. Marlene pede oração pelos seus filhos, a Márcia Vidal agradece, esse é um testemunho. A Márcia Vidal está agradecendo pelas orações feitas pela vida de Jason, que estava internado com os pulmões comprometidos, e agora sua saúde foi restaurada pelo nome de Jesus. Ela participou ali e pediu através do André, né, as orações, e hoje mandou ali agradecendo porque Deus foi alcançado através da minha vida, da tua vida que clamou, e hoje o Jason está em casa, né? Arley Muniz pede oração por cura, ele está precisando de cura, lembrem de orar por ele. O Wellington Martins pede oração de livramento por sua família. Rosângela pede oração pela restauração da sua saúde. A Pamela pede oração por uma providência de Deus. Josiele pede oração por Célia e por sua família. O Romário está pedindo por sua família. A Cida pede pelo seu filho, a Kathleen Silva pela restauração do seu casamento. A Rosana Cristina pede oração pelo seu esposo. Oração também pela vida da Tereza Rodrigues e Aparecida Guimarães e famílias também estão pedindo oração. Nesse momento, essas pessoas, nós vamos estar orando, intercedendo e entregando a nossa família nas mãos do Senhor. Tem lugares, meus queridos, você que é pai, você que é mãe, que os teus olhos não vão junto com os teus filhos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e o Senhor vai cuidar deles. O Senhor vai cuidar dos seus netos, o Senhor vai cuidar daquela causa que para você está parecendo impossível. Às vezes você está lá no meio do mar e não vê mais nada além de vento e das ondas, e nessa noite, aquele que pode todas as coisas, ele vai entrar com provisão na tua vida, ele vai te dar esse livramento que você tanto deseja e tanto espera. Ergue tuas mãos agora e direciona ela para o lado da tua casa. E agora você vai intensificar a tua fé, pedindo pelos seus e por essas pessoas que estão necessitando das nossas orações. Amém? Senhor Deus, Pai querido, nessa noite, Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença, na Sua santa e digníssima presença, Pai, e te pedimos, Pai amado, que o Senhor olhe por cada um de nós, olhe por nossa casa, olhe por nossa família, Senhor. Senhor, em nome
nome de Jesus, nós pedimos, Pai amado, o teu livramento, pedimos o teu cuidado, Pai amado, que seja uma semana de bênção, Senhor, que seja uma semana onde o Senhor vai enviar os seus exércitos de anjos, acampando em redor da nossa casa. Os seus anjos entrarão, Senhor amado, em batalha espiritual por nossa vida, Senhor. Nesse momento, Pai amado, nós oramos, repreendendo, Pai amado, toda a doença, repreendendo todo o câncer, todos os nódulos, todas as úlceras, todas as dores nas costas, nas pernas, no estômago, dor crônica de cabeça, falta de ar, artrite, artrose, osteoporose, dor nos dentes, depressão, ansiedade, a falta de sono. Tem aqueles que estão pedindo, Pai amado, portas abertas para emprego. Nesse momento, Senhor, Tu és o Deus que tudo pode, e no Senhor colocamos a nossa confiança. A Ti pedimos, Pai querido, nesse momento, a restauração de casamentos acabados, Pai amado. Senhor, sabemos que o inimigo, Pai amado, tem destruído, Pai, o Teu maior bem, o Teu maior patrimônio, que é a família, Pai. Nesse momento começa, Senhor, a entrar nas casas das pessoas, Senhor, repreendendo o espírito maldito, Pai, que tem acabado com a paz das Tuas famílias, espírito de confusão, Pai amado. Em nome de Jesus eu repreendo toda inveja em cima das Tuas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, eu repreendo, Pai, toda a Covid-19, Senhor, que esteja afastado da vida dos Teus filhos, Pai. Restaura, Senhor amado, os pulmões, Senhor, daquela moça na cidade de Cascavel, Pai, que está entubada, necessitando de um milagre, e Tu és o Deus que tudo é possível. Deus, em nome do Seu Filho Jesus, o Senhor proveu para Abraão, começa a prover para os Seus filhos nesse momento. Tem muitos pedindo, Senhor amado, por uma provisão financeira. Muitos não sabem o que vão fazer no dia de amanhã, como que vão pagar aquelas contas, como que vão fazer com a situação dos devedores, Pai amado, aquelas pessoas que lhes devem, dos cobradores na porta da sua casa. Nesse momento eu peço uma provisão vinda do céu para cada um. Senhor, em nome de Jesus, cuida dos Teus filhos. Que seja uma semana onde o Senhor vai livrar cada um, livrar de acidentes, Pai amado. Livra Teus filhos, Pai amado. Senhor, eu consagro cada dia da semana nas Tuas mãos, e peço, Senhor amado, que o Senhor ande do lado de cada um, que eles sintam a Tua presença. Senhor, aqueles que estão com causas judiciais, coloca os papéis dele em cima, Senhor. Começa, Senhor, a trabalhar, Senhor amado, em causas impossíveis, Senhor. Senhor, nós não podemos nada, mas um simples olhar seu e a situação começa a mudar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos cada homem, cada mulher, cada criança que aqui esteve, que participou dessa live. E eu, Pai amada, como ministra do Teu precioso Evangelho, declaro a bênção sobre cada um. Que nessa noite a bênção do Deus Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada casa, cada família, em nome de Jesus. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado a todos os visitantes, a todos vocês que participaram a primeira vez dessa live. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.
Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar. Como esses montes ao meu redor, tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da